Fazia horas que eu estava na estrada, na minha nave, de leve, sentindo cada solavanco do asfalto. Eu fiz tudo de boa, só cuidando do volante e olhando para os retrovisores, quando de repente, você não vai acreditar. Na frente do meu barracão de zinco, eu vi ela. Uma caminhoneira morena, cara tensa, parecia que estava fugindo de alguma bucha pesada. Pensei que era miragem. Mas não, estava ali na minha frente, cada km virando uma história nova. E o pior, o perigo estava chegando junto com ela. Eu estava lá, no meu toco, coração batendo e pensei, se eu não fizer nada, vai dar ruim para geral. Você tá ligado que estrada é teste de nervo, cada curva uma surpresa, e aquele momento, você sente que tudo pode mudar num piscar de olhos. Eu vi, eu senti e pensei, essa viagem não vai ser só mais uma, vai ser história para contar. Fazia quase 4 horas que eu rodava na minha nave, de leve, cada km grudando no asfalto quente da BR-101. O sol batia forte no vidro da cabine e mesmo com o ar ligado, o suor escorria pela testa. Eu estava lá, sozinho, mas não como de costume. Algo no ar me deixava ligado, tô na liga total. Um cheiro de diesel misturado com o calor pesado me fazia lembrar das primeiras viagens, quando ainda era só eu, o barracão de zinco e a estrada infinita. De repente, no retrovisor, notei um caminhão parado na lateral. Parecia uma geladeira deitada, velho, mas chamando atenção. Eu desacelerei, olho grudado no volante e percebi algo estranho. A porta da cabine se abriu e uma mulher morena saiu rápido, olhando para os lados como se tivesse alguém atrás dela. Pensei que era impressão minha, mas não. Ela estava ali correndo para o acostamento. O coração bateu mais forte. Eu nunca tinha visto nada assim em pleno dia. No meu toco, a cabine vibrava com cada solavanco da estrada e eu comecei a frear devagar, mantendo uma distância segura. O caminhão dela, barracão de zinco também, parecia pesado, com barriga de aço carregada. Estava visível que ela estava com pressa, mas também com medo. Eu buzinava de leve, tentando sinalizar que estava ali para ajudar, e ela me olhou por um instante. Aquele olhar rápido que dizia tudo sem precisar falar nada. Enquanto ela entrava no caminhão, ouvi o motor chiar. O barulho ecoava na estrada e me deu aquele frio na barriga, sabe? De repente, um carro preto surgiu do nada atrás dela, rasgando o asfalto. Parecia querer fechar a curva. Cê tá ligado, adrenalina total. Eu acelerei, coloquei o caminhão na frente, na posição de proteção, mantendo distância estratégica, mas sem tirar o olho do retrovisor. Ela olhou para mim com um meio sorriso tenso, tipo, valeu mesmo por isso. E meu peito deu um aperto. A estrada parecia longa, interminável, mas cada km era um desafio diferente. Eu percebi que ela estava carregando uma bucha grande, mas ainda não sabia o que exatamente. A tensão crescia, misturada com o calor e o barulho constante do motor da minha nave. Eu sentia o peso da responsabilidade, mas também uma estranha sensação de propósito que não sentia há anos. No posto seguinte, paramos para dar uma respirada. Eu desliguei o motor do meu barracão de zinco e olhei para o lado. E lá estava ela, tirando o capacete, cabelo bagunçado pelo vento, suor escorrendo, mas com aquele olhar decidido. Tentei puxar assunto, mas as palavras não vinham. Então ela falou, baixinho, só o suficiente para eu ouvir. Valeu por me cobrir. Não é todo dia que alguém faz isso na estrada. Eu sorri de canto, não muito seguro do que dizer, só fiquei olhando para a estrada que a gente tinha acabado de cruzar. O sol brilhava forte e parecia que cada km que passava ia nos aproximando de algo maior. Eu estava lá, na cabine, sentindo cada vibração do motor, pensando que talvez aquela estrada tivesse me trazido mais do que mais uma entrega. Tinha me colocado no meio de algo que eu ainda não entendia totalmente, mas que ia mudar o dia, ou talvez a vida. E enquanto engatava a marcha de volta, pensei, você tá ligado que estrada é teste de nervo, né? Cada curva é uma surpresa, cada retrovisor pode trazer uma história nova. E eu estava lá, pronto para encarar o que viesse, com a certeza de que aquela viagem não ia ser só mais uma.
Ia ser daquelas que a gente lembra para sempre. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O sol queimava no vidro da cabine e eu seguia firme na minha nave, cada quilômetro batendo no asfalto quente. Foi então que notei aquele barracão de zinco vindo na direção contrária, mas com uma pressa diferente, sabe? Não era só o motor gritando, era a postura dela, a maneira como olhava para os lados, tipo alguém que tá fugindo de algo. Lúcia, eu ia descobrir que esse era o nome dela depois, mas naquele instante era só uma morena nervosa na estrada. Ela entrou na minha visão pelo retrovisor e por uns segundos me senti meio responsável por ela, mesmo sem entender direito. A estrada tem dessas coisas. Você encontra gente que muda seu dia em um instante. Eu reduzi um pouco a velocidade, sinalizei de leve com a buzina e percebi que ela me olhou rápido, um misto de surpresa e alívio. A adrenalina bateu forte. Cada km era um teste. Manter distância, mas sem perder a chance de ajudar. Enquanto ela seguia na frente, senti o cheiro de diesel misturado com o calor da cabine. E comecei a pensar, essa mulher está com algum problema grande. Algo que não se resolve só com o volante. De repente, um carro preto surgiu do nada, atrás dela, colado como se quisesse encurralar. Eu fiz coração acelerado e puxei meu barracão de zinco mais para frente, tentando criar uma barreira. Ela percebeu, olhou para o meu retrovisor e fez aquele meio sorriso nervoso, tipo, valeu mesmo por isso. No acostamento paramos para respirar. Eu desliguei o motor, ainda sentindo a vibração do asfalto na cabine. Ela tirou o capacete, cabelo bagunçado, suor escorrendo, mas aquele olhar firme que mostrava coragem e medo ao mesmo tempo. Tentei puxar assunto, mas as palavras travaram. Então ela soltou baixinho, quase sussurrando. Valeu por me cobrir, não é todo dia que alguém faz isso na estrada. Eu sorri, de canto, sem jeito, mas sentindo que algo tinha mudado. Retomamos a viagem, agora lado a lado. Começamos a conversar mais. Eu fui direto, sem rodeios. Tá com pressa ou só quer companhia? Ela riu, um riso nervoso, e disse que era uma mistura das duas coisas. Falou que estava transportando uma carga delicada, mas evitou detalhes. Percebi que não era só o calor ou o sol que pesava, era o medo do desconhecido. Eu falei, se precisar de alguém para dar uma força, tô na liga. Ela me olhou e pela primeira vez vi um pouco de confiança no olhar dela, mas a estrada não perdoa distrações. Alguns minutos depois, o carro preto apareceu de novo atrás da gente. A tensão subiu. Eu sentia cada batida do motor, cada vibração da cabine. Lúcia parecia mais alerta agora, mão firme no volante, olhos grudados no retrovisor. Eu pensei, você tá de brincadeira, hein? Isso aqui não é só estrada, é teste de nervo. Enquanto a tensão crescia, comecei a notar detalhes sobre ela. Não era só o jeito de dirigir ou a pressa, era a postura, a determinação. Eu percebi que ela não era qualquer caminhoneira da BR-101. Tinha algo mais, algo que me deixava curioso e preocupado ao mesmo tempo. Tentava ler seus gestos, as mãos no volante, os olhos que não desgrudavam do retrovisor. Tudo dizia, preciso de ajuda, mas não posso pedir demais. Chegamos a um trecho mais aberto da estrada, e eu aproveitei para tentar puxar mais assunto, meio de leve, sem pressão. Sabe que estrada é perigosa, né? Tem cada curva que parece que está esperando para pegar gente distraída. Ela deu um sorriso curto, concordando com a cabeça. A cada quilômetro, eu sentia que a ligação entre a gente crescia, não de amizade ainda, mas de entendimento. Aquele silêncio compartilhado, o olhar trocado pelo retrovisor, dizia mais que palavras. A tensão aumentou de novo quando um caminhão velho,
Uma bicheira veio rasgando o acostamento, quase nos fechando. Lúcia desviou habilidosa e eu soltei um "Cê tá de parabéns, hein?" E ela respondeu com um riso nervoso. A adrenalina era tanta que parecia que cada segundo na estrada era um mini-clímax. O carro preto continuava seguindo de longe, mas a cada passo a gente se protegia mais, lado a lado, barracão de zinco com barracão de zinco. No próximo posto, paramos para abastecer e dar uma respirada. Eu desliguei o motor e percebi que ela ainda estava com a mão no volante, como se não confiasse totalmente no descanso. Eu falei, pode relaxar um pouco, ninguém vai nos pegar aqui. Ela respirou fundo, tirou o capacete e finalmente falou mais sobre a carga, sem entrar em detalhes. Só que era importante e que tinha gente que não queria que ela chegasse no destino. Eu fiz, coração batendo, e senti que aquela era a primeira vez que a estrada me colocava em algo que valia a pena de verdade. Depois de alguns minutos, pegamos estrada de novo. Eu olhava para os lados, mas também tentava perceber cada gesto dela, cada mudança de expressão. A tensão ainda estava lá, mas agora misturada com curiosidade. Eu pensei, se eu conseguir ajudar essa mulher, essa viagem vai marcar minha vida. A cada km, a confiança crescia e eu sentia que a estrada não era mais só minha, tinha virado palco de algo maior, algo que ia testar coragem, inteligência e principalmente confiança. A cada curva, a cada quilômetro, a história se desenrolava. Eu estava lá, na cabine, sentindo a vibração do motor, ouvindo o ronco da minha nave, acompanhando cada gesto dela. O dia estava longe de acabar e o perigo ainda pairava, mas a sensação era clara. Aquela viagem não ia ser só mais uma. A estrada tinha me colocado na frente de algo que eu ainda não entendia totalmente, mas que prometia emoção, tensão e, quem sabe, uma conexão que eu não sentia há anos. Cada km era uma nova surpresa, cada retrovisor escondia um desafio. Eu estava lá e sabia que aquela parceria improvisada podia ser a diferença entre um dia comum e uma história que a gente lembra para sempre. O sol já estava alto quando a gente pegou a estrada de novo. Eu sentia cada vibração do barracão de zinco enquanto tentava manter um ritmo constante, mas não conseguia tirar os olhos do retrovisor. Lúcia estava à frente, mão firme no volante, olhando para a estrada com aquela concentração que só quem conhece bem cada curva e desvio tem. Eu tentei quebrar o silêncio de leve, puxando conversa, mas de forma natural, sem pressionar. Então, essa carga aí não é qualquer bucha, né? Perguntei, tentando deixar o tom mais descontraído. Ela lançou um olhar rápido para mim pelo retrovisor e soltou um riso nervoso. Não é, e quem quiser que chegue na frente vai ter que se virar, respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. Eu pensei, essa mulher não é só coragem, é experiência, sabe? Cada gesto dela mostrava que não estava ali à toa. A conversa começou a fluir. Ela foi contando pedaços do que estava transportando, sem revelar demais, mas dando a entender que a situação era séria. Falou sobre pessoas que não queriam que ela chegasse ao destino, sobre olhares suspeitos na estrada e encontros inesperados. Eu prestava atenção, cada detalhe era importante. Você sabe que estrada é teste de nervo, né? Eu falei, e ela concordou. Se não tivesse cuidado, já tinha dado ruim faz tempo, disse. Eu senti aquele frio na barriga porque cada palavra confirmava que o perigo estava próximo, mesmo sem a gente saber exatamente de onde vinha. Enquanto conversávamos, notei uns detalhes estranhos. Um caminhão velho, uma bicheira, parecia nos observar de longe, desviando só quando achava conveniente. Depois, outro carro passou rápido, quase encostando na lateral da estrada. E eu percebi que ela ficou tensa, mão firme no volante, olhar grudado no retrovisor. Tá percebendo isso também? Perguntei. Ela só balançou a cabeça, mas dava para ver nos olhos que a preocupação era real. A tensão cresceu ainda mais quando o telefone dela tocou. Ela hesitou antes de atender, e eu pude ouvir um trecho da conversa. Voz baixa, rápida, palavras que ela engolia com dificuldade.
Eu fiz, pensei, cê tá de brincadeira, hein? Estrada de dia e já parece filme de ação. Depois da ligação, ela me olhou, respirou fundo e falou: eles estão tentando me localizar. Eu não devia nem ter aceitado essa viagem sozinha. Eu balancei a cabeça, tentando transmitir confiança. Tá na minha nave agora, ninguém vai te pegar. Eu tô na liga, você pode contar comigo. Ela sorriu, um sorriso curto, meio nervoso, mas deu para perceber alívio. Cada quilômetro que passava parecia aproximar mais a gente, não só fisicamente na estrada, mas emocionalmente também. Eu senti que a conexão que estava nascendo ali era rara, dessas que só a estrada consegue criar. Seguimos rodando, mas a estrada começou a ficar deserta, com longos trechos sem nenhum posto ou carro à vista. O calor batendo no vidro, o cheiro de diesel e poeira misturados, o ronco constante do motor, tudo contribuiu para a sensação de isolamento. E aí, mais uma vez, percebi o carro preto no retrovisor, mas agora mais longe, só nos observando, como se fosse uma sombra constante. O coração acelerou. Eu fiz, pensei, cada curva pode ser uma surpresa, cada quilômetro, um teste de nervo. Para tentar aliviar, comecei a puxar papo sobre outras viagens, sobre trechos difíceis, sobre os perrengues que só quem é caminhoneiro raiz conhece. Ela ria às vezes, mas o olhar continuava atento. Era um equilíbrio estranho entre descontração e tensão. E eu sentia cada mudança de expressão dela como se fosse meu próprio instinto de estrada falando. Eu percebi que a gente precisava manter foco total, mas também criar alguma distração para não pirar com a tensão constante. Um momento que me deixou em alerta foi quando passamos por uma curva fechada, e lá na frente um caminhão da roça surgia devagar, tartaruga pura. Ela desviou habilidosa, mas eu notei que o carro preto reduziu a distância, mantendo a perseguição silenciosa. Eu falei baixinho: viu só? Eles estão grudados, não pode vacilar. Ela respirou fundo e eu percebi que o coração dela também estava acelerado, mas no olhar dela havia determinação. Medo, sim, mas coragem. Depois de alguns minutos, conseguimos abrir uma pequena distância. A estrada começava a mostrar pequenas elevações, trechos de descida, curvas longas, e cada km era um teste de paciência e habilidade. Eu ficava analisando cada movimento dela, cada reação aos obstáculos naturais e aos sinais de perigo. Lúcia demonstrava experiência, mas também aquela tensão constante que só quem sente a respiração do perigo bem perto conhece. Enquanto a cabine vibrava com cada solavanco, começamos a discutir estratégias. Se eles continuarem grudados, vou ter que mudar a rota, ela disse, e eu concordei. Começamos a combinar pequenos sinais, observações do retrovisor e percebi que a comunicação entre a gente estava ficando quase telepática. Cada gesto, cada olhar era crucial. Eu fiz, pensei, você tá vendo como estrada é teste? Cada km exige atenção total e confiança no parceiro de viagem. A cada instante, a tensão aumentava, mas também o respeito mútuo. Eu sentia que, mesmo sem falar tudo, a gente já sabia muito sobre o outro. Lúcia não era só uma caminhoneira na estrada. Era alguém que confiava, que precisava de ajuda e que, de certa forma, me entregava um pedaço da própria história. E eu sabia que não podia falhar. Cada curva, cada retrovisor, cada sinal, tudo era parte de um jogo silencioso que a estrada tinha imposto pra gente. A estrada continuava interminável, mas algo dentro da cabine mudou. Não era só perigo e tensão, era a sensação de que a viagem ia além do destino, que cada km era um teste de coragem, inteligência e confiança. E eu estava ali, na minha nave, de leve, mas com o coração acelerado, pronto para qualquer surpresa que aparecesse, sabendo que a estrada ainda tinha muitos segredos para revelar e que a gente ainda ia ter que enfrentar cada um deles juntos. O sol já estava no meio do céu quando a gente percebeu que não estava mais sozinha na estrada. Um carro de viatura antigo, daquelas coisas que parecem que vão quebrar a qualquer momento,
começou a surgir de vez em quando nos retrovisores. Não era viatura qualquer, se sente pelo jeito que o motorista conduz. É olhar que intimida sem precisar falar. Eu pensei, você tá de brincadeira comigo? A tensão subiu na hora. Lúcia percebeu também e franziu o senho, mão firme no volante, olhos grudados no retrovisor. Tá vendo aquele carro ali de novo? Ela perguntou baixo, quase sussurrando. Eu acenei, sem tirar o olho, e senti que aquele não era qualquer policial da PRF. Havia algo na postura dele, na forma de acompanhar a gente, que gritava suspeita. Parecia que ele queria encontrar um motivo para complicar, sabe? Coração acelerou. O jogo começou de forma silenciosa. Ele fazia movimentos estranhos, se aproximava nos trechos mais vazios, depois recuava. Um teste de paciência e atenção que deixava a estrada ainda mais pesada. Eu olhei para Lúcia e falei, fica tranquila, a gente conhece a estrada, mas não pode vacilar. Ela respirou fundo e pude perceber que aquele toque de confiança que a gente estava construindo começava a se fortalecer. No meu barracão de zinco, cada km era uma mini batalha. Eu mantinha a distância segura, calculava cada curva, cada elevação, enquanto ela dirigia com uma firmeza que me impressionava. Era incrível como a tensão e a cooperação começavam a se misturar, criando algo que não era amizade ainda, mas um entendimento silencioso. Cada gesto dela mostrava que ela sabia que podia confiar em mim, e eu sentia o mesmo. Em um trecho mais estreito da estrada, ele se aproximou demais. Eu fiz, cê tá ligado, adrenalina total. Mantive meu caminhão à frente, mas não muito, tentando proteger o barracão de zinco dela sem chamar a atenção. Ela percebeu, olhou para mim pelo retrovisor e deu um sorriso nervoso, tipo, tô contigo. Foi aí que senti que a parceria estava nascendo de verdade. Conversamos de leve, entre uma curva e outra, sobre como lidar com situações complicadas na estrada. Eu dei umas dicas de desvio, umas estratégias que aprendi ao longo de anos. Se ele continuar grudado, a gente pode pegar aquela estrada de barro ali, ninguém costuma seguir. Ela concordou, e notei que o nervosismo dela deu lugar à concentração e determinação. A cada quilômetro, a confiança entre a gente crescia, mas o perigo continuava real, palpável. E aí veio o primeiro diálogo tenso. Ele parou de longe, encostou em um posto pequeno e ficou nos observando. Lúcia se virou e falou, baixa, só pra mim. Esse cara não tá aqui por acaso não. Ele quer complicar. Eu respirei fundo, mas mantive a calma. Então vamos jogar o jogo dele, mas no nosso ritmo. Cada curva, cada freada, cada retrovisor é uma chance de se proteger. Ela assentiu, e o ar na cabine parecia mais pesado, mas mais sólido também, como se finalmente a gente tivesse definido um time. Nós contra o perigo. Enquanto seguimos, a conversa começou a mudar de tom. Eu contei algumas histórias de estrada, os perrengues que todo caminhoneiro raiz conhece, e ela começou a se abrir mais também. Fiquei sabendo que aquela viagem não era só sobre carga, era sobre garantir que algo importante chegasse ao destino. Cada palavra dela me mostrava coragem, medo, experiência e um senso de responsabilidade que me fez respeitar ainda mais aquela mulher. Em um trecho de estrada deserta, paramos rapidamente para beber água e dar uma respirada. Eu olhei para ela e falei, sabe, confio no seu jeito de dirigir, mas confia em mim também. A gente precisa trabalhar junto agora. Ela sorriu, dessa vez mais aberta, e falou, eu sei, confio. E não é sempre que a gente encontra alguém assim na estrada. Aquela frase simples tinha peso, carregava atenção, mas também uma aliança silenciosa. Voltando à estrada, cada curva parecia um teste, mas também uma oportunidade de mostrar competência. Eu observava cada detalhe, movimentos do carro suspeito, reações dela, pequenas decisões de rota que poderiam fazer a diferença. Lúcia começou a me explicar alguns truques que usava na estrada, como reduzir velocidade sem chamar atenção, como se posicionar nos trechos estreitos.
Eu percebi que aquela troca de experiências não era só sobre sobrevivência, era sobre parceria, era sobre confiança, se formando na cabine de um barracão de zinco, em plena BR. O perigo continuava presente, mas agora tinha uma linha tênue de segurança entre nós. Eu sentia que a tensão e a cooperação criavam algo maior que nós dois, uma espécie de pacto silencioso que a estrada impunha. Cada km percorrido, cada retrovisor observado, cada gesto de cuidado era prova de que estávamos entendendo um ao outro, aprendendo a proteger e a confiar. No fim da tarde, o carro suspeito continuava por perto, mas a cabine da minha nave parecia um espaço seguro, apesar do calor, do barulho do motor e da poeira levantada pelo asfalto. Lúcia e eu havíamos estabelecido algo sólido. Não era só sobre a estrada, não era só sobre a carga, era sobre parceria, vigilância, coragem e confiança. Eu estava ali, lado a lado com ela, e sabia que cada km adiante ia exigir mais atenção, mas também que aquela conexão improvável podia ser a diferença entre chegar inteiro ou não. Cada instante na estrada era uma mini batalha, e eu sentia que a gente ainda tinha muito pela frente. Mas pela primeira vez, a tensão não era só medo, era alerta, parceria e respeito. Eu estava lá, pronto para qualquer curva, qualquer retrovisor, qualquer surpresa que o dia ainda reservasse, sabendo que a estrada não perdoa, mas também dá espaço para quem está de verdade na liga. O sol começava a cair, deixando um calor mais seco na cabine da minha nave. A estrada parecia mais longa do que nunca, cada curva e cada retrovisor trazendo um alerta silencioso. Lúcia, que até então mantinha a postura firme de quem controla a situação, começou a abrir espaço para conversas mais íntimas. Eu percebi no olhar dela uma mistura de cansaço e vulnerabilidade que não tinha aparecido antes. Às vezes, eu sinto que não devia estar sozinha nisso. Ela disse baixinho, olhando para os lados antes de falar. Eu senti o peso daquelas palavras, você sabe? Não era só medo da estrada ou do carro suspeito, era medo da solidão que a acompanha desde sempre. Respirei fundo, tentando não quebrar o clima de confiança que a gente estava construindo. Você não está sozinha agora, pode contar comigo. Eu sei como é sentir que a estrada pesa demais. Já vivi muita solidão por aqui. Ela desviou o olhar por um instante, mas depois deu um leve sorriso, um misto de alívio e reconhecimento. Enquanto seguimos, eu fiquei refletindo sobre minha própria vida. 45 anos de estrada, bicheira quebrando, noites em claro e quilômetros intermináveis. E mesmo assim, aquela solidão sempre bate, você sabe? Cada posto, cada curva, cada freada é uma oportunidade de pensar sobre quem somos e o que carregamos. Eu percebi que ajudar Lúcia não era só sobre proteger uma carga ou escapar de um carro suspeito. Era também sobre reconectar com algo que eu estava esquecendo dentro de mim. A empatia, a parceria e a coragem de confiar em alguém. A tensão cresceu de repente quando chegamos a um posto isolado, daqueles que mais parecem um ponto de parada no fim do mundo. Eu reduzi a velocidade, atento ao retrovisor, e percebi que o carro suspeito começou a se aproximar mais rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele cortou a saída do posto, bloqueando a rota de fuga. Você acredita? Um aperto no peito, adrenalina pura. Lúcia engatou a marcha de ré e tentou manobrar, mas o espaço era curto e os pneus rangiam no asfalto quente. Não consigo sair daqui, ele fechou a gente, ela disse, voz firme, mas com aquele tremor que denuncia medo. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Fica tranquila, a gente vai sair dessa. Só precisa pensar rápido e agir certo. Olhei ao redor, analisando cada detalhe do posto. Bombas de combustível, placas, o estacionamento vazio. Era um desafio de estratégia, puramente de estrada, você tá ligado? Cada movimento errado poderia complicar tudo. Enquanto manobrava meu barracão de zinco ao lado dela, notei os reflexos no vidro do carro suspeito. Ele nos observava, os olhos grudados, analisando cada passo, cada sinal de nervosismo.
A tensão era máxima. Lúcia começou a suar, apertando o volante, e eu percebi que aquela mulher que parecia tão firme na estrada também tinha um lado humano, vulnerável, que só aparecia em momentos de perigo real. Eu fiz, pensei, você tá vendo? Até os mais fortes têm medo, mas é na hora que a gente decide agir que a coragem aparece. Enquanto o carro suspeito nos bloqueava, conversamos em voz baixa, combinando movimentos. Se eu der ré para a direita, você entra na esquerda e a gente tenta abrir uma brecha, eu falei. Ela assentiu. A cada segundo, o carro suspeito se aproximava mais, tentando cortar nossa manobra. Eu podia sentir o coração dela batendo rápido, mas também notei a determinação crescendo a cada instrução que dávamos. Estávamos em sincronia, como se a estrada tivesse nos feito parceiros sem que a gente percebesse. Naquele instante, um caminhão de carga a granel passou pela estrada lateral, distraindo o suspeito por alguns segundos. Eu fiz. Foi nossa chance. Lúcia acelerou com cuidado. Eu a acompanhei, desviando o barracão de zinco para abrir passagem. O carro preto tentou nos seguir, mas a manobra rápida e nossa experiência na estrada nos deram vantagem. Você sente o alívio correndo pelo corpo? Foi só um segundo, mas parecia que tínhamos conquistado uma vitória enorme. Depois de escapar do bloqueio, a gente parou um pouco adiante, num ponto seguro, respirando fundo. Lúcia olhou para mim e falou com um sorriso nervoso. Valeu. Não sei se teria conseguido sozinha. Eu fiz, balancei a cabeça e disse, você é bruta na estrada, só que às vezes até os fortes precisam de alguém do lado. Ela riu, meio tímida, e eu percebi que aquela tensão que pairava sobre nós começava a se transformar em respeito e confiança. Enquanto retomávamos a rota, o sol se aproximava do horizonte, pintando a estrada de tons dourados. O perigo ainda estava lá. O carro suspeito ainda podia surgir, mas algo dentro da cabine havia mudado. A parceria estava mais forte, a confiança sólida e a sensação de solidão que eu carregava há anos começava a se dissipar. Lúcia e eu entendíamos que cada km adiante exigiria mais atenção, mais estratégia, mais coragem, mas também nos aproximava mais de algo maior. Confiança, parceria e respeito na estrada. A cada curva, a cada quilômetro, a tensão misturada com adrenalina e companheirismo nos mantinha alerta. Eu estava lá sentindo cada vibração do motor, cada respiração de Lúcia, cada batida do coração na cabine. A estrada era dura, mas nos mostrava que, mesmo em perigo, era possível construir uma aliança verdadeira. Cada segundo nos aproximava não só do destino, mas de entender que a estrada e a vida exigem coragem, confiança e união. O dia clareou ainda mais, quando no meio de uma curva, eu avistei uma viatura parada à beira da estrada. Mas dessa vez, não era qualquer viatura. Um policial negro, firme, parecia nos observar com atenção. Rafael, você sabe, daqueles que transmitem segurança só com o olhar. Eu pisquei várias vezes, tentando acreditar no que via. Ele levantou a mão, sinalizando para a gente encostar, e Lúcia respirou fundo, apertando o volante. Quando paramos, ele desceu rápido, mas com calma, observando os arredores antes de se aproximar. Tudo bem aí? Vi que o carro suspeito estava colado em vocês. Ele falou, voz firme, mas sem agressividade. Lúcia respondeu, ainda tensa, explicando a situação. E eu senti que, pela primeira vez, não estávamos sozinhos contra o perigo. Rafael olhou para mim, firme, estendendo a mão. Você tá com ela nessa, né? Boa. Então vamos juntos. Eu fiz, pensei. Finalmente alguém que entende estrada e perigo e que não vai complicar. Enquanto caminhávamos de volta para os caminhões, Rafael começou a analisar o terreno, verificando possíveis rotas de fuga, obstáculos e a posição do carro suspeito que ainda nos seguia. Lúcia olhou para mim com um sorriso nervoso, tipo, tô aliviada, mas ainda tensa. Eu balancei a cabeça tentando transmitir confiança.
A presença dele mudou completamente a dinâmica. Não era só ajuda física, mas psicológica também. A tensão ainda estava lá, mas agora a gente tinha força real do nosso lado. Não demorou muito para descobrir a importância da carga. Lúcia abriu o compartimento da cabine, mostrando uns envelopes e pastas. Isso aqui pode complicar muita gente, ela falou baixo. Eu me inclinei, lendo rapidamente os títulos e notas. Documentos que, se caíssem nas mãos erradas, poderiam engolir carreiras inteiras. Rafael olhou e falou sério. Então não é só estrada e retrovisor. O perigo é real, urgente, e eles não vão medir esforço. Eu senti aquele frio na barriga subir de novo. A carga não era mais só um trabalho, era uma responsabilidade gigante. Enquanto dirigíamos, Rafael se posicionou na cabine de trás, observando os arredores pelo retrovisor. Ele começou a instruir a gente sobre como mudar a rota, evitando pontos previsíveis e explicando sinais silenciosos para comunicar cada movimento. Lúcia, que já era focada, absorvia tudo rapidamente, e eu percebi que nossa sincronia melhorava a cada minuto. Cada gesto, cada observação, cada comando era crucial para manter a segurança. Em um momento, percebemos o carro suspeito tentando se aproximar de novo. Rafael apontou para a esquerda. Agora! Sobe na estrada lateral, rápido! Lúcia respondeu com precisão, manobrando a nave com habilidade impressionante. Eu acompanhei com meu barracão de zinco ao lado dela, fechando qualquer espaço que pudesse ser usado contra a gente. O carro suspeito tentou nos seguir, mas perdeu a distância, e um alívio momentâneo tomou conta da cabine. A adrenalina misturada com confiança fazia meu coração bater acelerado. Durante a pausa para abastecer, Rafael conversou com a gente sobre a importância da carga. O que vocês carregam aqui não é qualquer papel. Tem gente poderosa que não vai querer que isso chegue ao destino. É por isso que estou aqui. Lúcia assentiu, e eu percebi que a tensão que antes era só medo, agora se transformava em consciência e determinação. Cada segundo na estrada se tornava estratégico, cada curva uma decisão de vida ou morte. No retorno à estrada, começamos a planejar as próximas etapas. Rafael sugeriu pontos de parada seguros, horários de menor movimento e rotas alternativas. A cada quilômetro, sentia que a união entre nós três crescia. Lúcia, antes tão isolada, agora se abria, mostrando que confiança e parceria podem surgir mesmo nos momentos mais tensos. Pensei, você tá vendo como estrada ensina mais que direção? Ensina sobre coragem, lealdade e confiança. O carro suspeito ainda dava sinais de aproximação, mas agora a gente estava preparado. Rafael instruía movimentos, Lúcia respondia com precisão, e eu mantinha meu barracão de zinco alinhado, pronto para qualquer surpresa. A tensão era constante, mas a adrenalina vinha com sensação de controle. Cada km percorrido mostrava que, mesmo com perigo, a gente podia criar uma rede de segurança sólida, usando experiência, habilidade e parceria. Em um trecho mais isolado, Rafael apontou uma estrada lateral pouco usada. Se eles tentarem se aproximar de novo, essa é a nossa rota. Lúcia respirou fundo, engatou a manobra e nós a seguimos, desviando do perigo mais uma vez. O carro suspeito hesitou, perdeu a pista e finalmente recuou. A cabine ficou silenciosa, só o ronco do motor preenchendo o espaço. Um breve instante de alívio, mas todo mundo sabia que a estrada ainda podia pregar surpresa. Enquanto seguimos, conversamos sobre experiências passadas na estrada, histórias de perrengues e vitórias. Rafael trouxe relatos de situações em que a atenção aos detalhes e a confiança mútua salvaram vidas. Lúcia começou a rir de leve, mesmo tensa, e eu percebi que aquele momento de parceria transformava o medo em determinação. Cada curva, cada retrovisor observado, cada gesto de cuidado reforçava que estávamos juntos e que a carga tinha mais valor que qualquer risco momentâneo. O sol começou a se pôr, espalhando tons dourados pelo asfalto.
A estrada ainda era longa. O perigo não tinha acabado, mas a presença de Rafael ao nosso lado mudava tudo. Não era mais só eu e Lúcia contra o mundo. Agora éramos três, com uma aliança silenciosa baseada em coragem, estratégia e confiança. Cada quilômetro percorrido mostrava que, mesmo em meio ao perigo real, era possível criar segurança e parceria. Eu estava lá, e sabia que aquela estrada ia testar cada um de nós, mas também ia nos aproximar de algo maior. Coragem, união e lealdade na hora certa. A tensão estava no ar quando paramos num ponto isolado da estrada, longe de qualquer posto ou vila. Lúcia olhou para os envelopes na cabine, respirando fundo, e eu senti o peso da decisão que tinha que ser tomada. Rafael, firme ao nosso lado, cruzou os braços e falou sério: "Olha, temos duas opções: continuar, correndo risco, ou recuar e pensar em outro plano. Mas cada minuto que a gente hesita, aumenta a chance de sermos alcançados." Eu olhei para Lúcia. Percebi o olhar dela cheio de dúvida, medo e determinação ao mesmo tempo. "Não posso voltar agora. Se a carga é isso que a gente acha, alguém precisa ver a verdade. Mas a estrada não perdoa vacilo." Ela falou baixinho, quase para si mesma. Eu senti aquele frio na espinha subir, você sabe? Cada decisão que a gente toma na estrada carrega consequências reais, e o peso disso estava batendo forte. Rafael analisava cada detalhe do entorno, os pontos de fuga, os caminhos alternativos. Se a gente escolher continuar, precisamos criar uma rota que não seja previsível. Eles vão esperar a gente nas estradas principais. Lúcia assentiu, apertando o volante. "Então me guia, Rafael. Eu sigo tua liderança, mas confio em vocês também." A confiança dela era palpável, e eu percebi que, mesmo no medo, surgia a coragem. Decidimos seguir, mas cada quilômetro virava um teste. Eu mantinha meu barracão de zinco lado a lado com a nave de Lúcia, e Rafael instruía sinais e movimentos. Cada curva era calculada, cada retrovisor observado. Um caminhão de carga a granel apareceu de repente e tivemos que fazer uma manobra rápida para não sermos percebidos. Adrenalina pura, cê faz ideia. Mas a cada obstáculo superado, a confiança aumentava e a estratégia se encaixava melhor. Enquanto seguimos por estradas secundárias, Rafael sugeriu parar em um trevo deserto para reorganizar a rota. Lúcia respirou fundo e eu percebi que a tensão começava a pesar no corpo dela. "Você tá bem? Pode me falar se quiser." Falei, tentando aliviar o clima. Ela olhou para mim e pela primeira vez senti que a vulnerabilidade dela se misturava à determinação. "Tô com medo, mas não posso deixar a carga se perder." "Não agora." Eu balancei a cabeça e senti que a estrada tinha ensinado algo pra gente. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Rafael começou a explicar a rota alternativa. Trechos de terra, estradas pouco usadas, curvas escondidas, desvios que só quem conhece estrada raiz sabe. A cada instrução, Lúcia absorvia, respondendo com precisão. Eu mantinha meu barracão atento, pronto para cobrir qualquer falha. A coordenação entre nós três transformava o medo em ação concreta, e a adrenalina misturada com confiança criava um ritmo que nos deixava alerta, mas também mais fortes juntos. No meio de um trecho de terra batida, sentimos a presença do carro suspeito novamente. Ele surgiu atrás de uma curva, tentando cortar nossa rota. Rafael gritou: "Agora! Desvia pro atalho à esquerda!" Lúcia reagiu instantaneamente, engatando a curva de forma precisa. Eu acompanhei, fechando qualquer espaço e garantindo que ele não tivesse chance de seguir. O carro suspeito hesitou, perdeu a distância e conseguimos ganhar um fôlego. A tensão cedeu um pouco, mas todo mundo sabia que aquilo não tinha acabado. Enquanto seguimos, cada pequeno obstáculo era um teste de reação. Poças de lama, buracos, caminhões lentos, curvas inesperadas. Rafael instruía, Lúcia executava e eu mantinha a proteção. A cabine era um palco de estratégia e concentração.
Cada sinal, cada gesto de cuidado, cada comando transmitia confiança e parceria. Senti que a estrada estava nos moldando, transformando medo em foco e tensão em ação coordenada. Em um ponto alto da rota, paramos para observar a estrada à frente. Lúcia respirava fundo, o sol batendo no rosto dela, e eu percebi que aquela pausa não era só para descanso. Era reflexão, era absorver a experiência de ter enfrentado perigo real e ter saído intactos até agora. Rafael, olhando ao redor, fez um comentário. Se a gente mantiver a linha e os movimentos precisos, dá para despistar de vez, mas não podemos vacilar. Ela assentiu, e eu senti que a decisão crucial estava sendo assimilada. Coragem, estratégia e parceria eram a chave para seguir adiante. Voltando à estrada, começamos a colocar o plano em ação. Rafael indicava os atalhos, Lúcia respondia com maestria e eu mantinha vigilância máxima. Cada movimento do carro suspeito era avaliado e a coordenação entre nós três se consolidava. O medo continuava presente, mas agora transformado em energia concentrada para agir com inteligência. Cada quilômetro percorrido reforçava que estávamos juntos e que a estrada, apesar de dura, podia nos ensinar sobre união, coragem e confiança. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, iluminando a terra batida com tons dourados, eu percebi que aquela fuga não era só sobre escapar do perigo. Era sobre provar para a gente mesmo que, mesmo com medo e tensão, é possível agir com estratégia, coragem e parceria. Eu estava lá, acompanhando cada gesto, cada comando, cada movimento, e sabia que aquela estrada ia testar cada um de nós, mas também fortalecer o que havíamos construído: confiança, união e determinação. Paramos num posto simples, daqueles que parecem paradas esquecidas no mapa. O sol batia forte e o calor da cabine tinha deixado todo mundo meio cansado. Lúcia abriu a porta da nave e puxou uma garrafa de café de um cooler improvisado que ela sempre carregava. O aroma subiu de imediato e eu senti aquele conforto estranho que só um café quente na estrada traz. Rafael ficou observando, ainda atento, mas também aproveitando o respiro. Sentamos ali, encostados na cabine, cada um com sua xícara, e o silêncio inicial foi se desfazendo aos poucos. Lúcia começou a falar sobre a vida na estrada, os desafios de ser mulher num universo dominado por homens, os dias longos, a solidão. Escutava atentamente, lembrando de tantos anos sozinho, com meu barracão de zinco e os freios rangendo, pensando nas escolhas que fiz e nas que ainda teria que fazer. Cada palavra dela me fazia lembrar de como estrada ensina sobre paciência, coragem e respeito. Rafael entrou na conversa com histórias dele também, lembrando de viagens longas, cargas perigosas, gente que não respeita as regras. Aquele momento era raro. 3 pessoas compartilhando experiências, medos, aprendizados. Eu percebi que a tensão da estrada podia ser transformada em conexão quando a gente se permitia ouvir e ser ouvido. Lúcia riu de uma lembrança dele e pela primeira vez eu vi ela relaxar de verdade. Um instante de humanidade, meio que roubado do perigo iminente, mas necessário para manter o equilíbrio emocional. O café ajudou a acalmar a mente, mas a tensão nunca desaparece totalmente na estrada. Um caminhão lento passou na estrada principal, levantando poeira, e Rafael logo alertou. Fiquem ligados, eles ainda podem estar por perto. Lúcia apertou a mão no volante. Eu percebi aquele reflexo de alerta imediato que só quem conhece estrada tem. O perigo persistia, sutil, mas presente, lembrando que cada pausa era temporária e cada segundo contava. Enquanto retomávamos a estrada, pequenos incidentes começaram a acontecer. Um carro que vinha em sentido contrário freou bruscamente, outro caminhão nos deu passagem de forma suspeita. Rafael comentava: tudo isso pode ser distração ou tentativa de nos rastrear. Senti o peito apertar de novo, mas sabia que o segredo era manter calma e foco. Lúcia estava em sintonia com cada instrução dele.
E eu percebi que o vínculo entre nós crescia a cada desafio enfrentado juntos. O sol estava descendo, mas a estrada ainda era longa. A conversa fluiu entre reflexões e estratégias. Lúcia falou sobre família, escolhas que teve que fazer, momentos de dúvida. Eu compartilhei histórias de viagens solitárias, do peso da responsabilidade de levar cargas perigosas e da necessidade de manter a calma, mesmo quando tudo parece fora de controle. Rafael acrescentava detalhes técnicos, mas também reflexões sobre ética e coragem. Era uma mistura de aprendizado, tensão e conexão humana que só a estrada pode oferecer. Em um trecho mais deserto, percebemos sinais de que o carro suspeito estava nos acompanhando de novo. Desta vez, a uma distância maior, quase se escondendo nas sombras da curva. Rafael imediatamente indicou um desvio estratégico. Vamos pelo atalho da direita, menos visível e rápido. Se eles perceberem tarde, não nos alcançam. Lúcia respondeu sem hesitar, engatando a curva. E eu acompanhei com atenção máxima, garantindo que o barracão de zinco estivesse alinhado e pronto para proteger qualquer falha. A adrenalina subiu, mas agora vinha acompanhada da confiança que havíamos construído. Enquanto seguimos pelo desvio, Rafael explicou a importância de cada decisão. Na estrada, cada curva, cada retrovisor, cada sinal pode salvar ou complicar a vida. Vocês entenderam isso, e agora estamos juntos nessa. Lúcia assentiu, e eu senti aquele peso de responsabilidade compartilhada se transformar em determinação. Cada quilômetro percorrido era uma lição sobre estratégia, confiança e coragem. O carro suspeito começou a recuar lentamente, talvez percebendo que não conseguiria nos acompanhar pelos atalhos e desvios que planejamos. Lúcia soltou um suspiro aliviado. Mas todos nós sabíamos que o perigo ainda estava presente, apenas diminuído temporariamente. Observei os olhos dela e vi o misto de cansaço, tensão e confiança que só quem vive na estrada conhece. No final da tarde, paramos em uma clareira próxima a uma estrada de terra segura e isolada. Rafael checou a rota novamente, Lúcia organizou os envelopes e eu deixei meu barracão alinhado para qualquer eventualidade. A pausa não era só física, era mental. Conversamos sobre cada passo dado, cada risco enfrentado e cada escolha feita. Era um momento de aprendizado, mas também de fortalecimento do vínculo entre nós três. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando a estrada de tons laranja e dourado, senti que aquele respiro era essencial. A estrada continuava imprevisível, mas o laço criado durante o café e os minutos de reflexão nos dava força. A tensão existia, mas a parceria nos mantinha alertas e prontos. Cada quilômetro adiante exigiria mais atenção, mas também nos aproximava do que realmente importava: confiança, coragem e união na hora certa. O silêncio confortável da cabine, misturado com o ronco dos motores, o cheiro de café e o calor da tarde, criou um instante raro de conexão humana na estrada. Estava lá sentindo cada detalhe, cada respiração, cada gesto de cuidado. Lúcia e Rafael ao meu lado, prontos para encarar o que viesse. E a estrada, cê sabe, só mostraria o que ainda estava por vir, testando nossa coragem, união e capacidade de reação. A estrada começava a clarear com a luz do sol entrando pela cabine e iluminando cada detalhe do painel. Aquele momento me trouxe uma sensação estranha, calma, misturada com alerta constante. Eu olhava para os dois, Lúcia e Rafael, e percebia mudanças sutis. O medo ainda estava lá, mas a coragem e a confiança que construímos começaram a falar mais alto. Lúcia apertava o volante com firmeza, mas os ombros relaxados mostravam que ela estava absorvendo cada lição da estrada e da experiência vivida até agora. Rafael olhou pelo retrovisor e comentou: "Viram como a atenção aos detalhes faz diferença? Cada sinal, cada gesto, cada decisão mudou o rumo dessa viagem." Balancei a cabeça, sentindo que ele tinha razão. Mais do que apenas sobreviver, aquela jornada nos ensinou sobre confiança e parceria.
Eu lembrei de todos os anos na estrada sozinho, dos momentos de medo e solidão, e percebi que, com o apoio certo, a coragem cresce de forma diferente. Enquanto avançávamos, começamos a refletir sobre escolhas pessoais. Lúcia falou sobre o peso de carregar a responsabilidade da carga e o medo de falhar, mas também sobre o orgulho de fazer algo certo. Eu compartilhei histórias antigas de viagens longas, momentos em que precisei tomar decisões difíceis e aprendi a importância de confiar em outros motoristas e na minha própria experiência. Rafael trouxe reflexões sobre ética, coragem e solidariedade, lembrando que a estrada ensina mais do que técnica, ensina valores que carregamos para a vida toda. Em um ponto alto da estrada, paramos brevemente para observar o horizonte. O vento batia forte e trazia o cheiro de terra e gasolina. Lúcia olhou para mim e disse: "Eu nunca pensei que confiar em alguém pudesse mudar tanto a forma como eu vejo a estrada." Eu senti aquele calor de reconhecimento, como se todo o esforço tivesse valido a pena. Rafael assentiu e completou: "É assim que se cria uma equipe de verdade, mesmo em tempos de perigo. Confiança e coragem não se compram, se constroem." Logo percebemos sinais de que estávamos chegando perto do destino. A ansiedade aumentou, mas agora acompanhada de determinação. Lúcia ajustou a marcha, engatando a nave de forma precisa, e eu mantive meu barracão ao lado, pronto para qualquer eventualidade. Cada curva se tornou estratégica, cada quilômetro percorrido reforçava que a união e o aprendizado da jornada eram cruciais para concluir a missão. Quando avistamos o ponto de entrega, senti uma mistura de alívio e satisfação. A carga precisava chegar intacta e a sensação de missão cumprida começou a dominar. Lúcia sorriu pela primeira vez sem medo, um sorriso genuíno que mostrava que todo o esforço, a tensão e o perigo valeram a pena. Rafael olhou para ela e disse: "Viram? A estrada ensina, mas vocês aprenderam a lição mais importante. Coragem, solidariedade e confiança fazem toda a diferença." A entrega foi feita com cuidado, cada envelope conferido e entregue no destinatário certo. Eu observei Lúcia se sentir leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Eu senti uma mistura de orgulho e alívio, lembrando de todos os desafios que enfrentamos desde o primeiro encontro na BR-101. Cada momento de tensão, cada decisão arriscada, cada desvio e manobra estratégica nos trouxe até aquele instante. Após a entrega, paramos para organizar a cabine, respirar fundo e absorver o que havia acontecido. Rafael deu um toque final. "Lembrem-se, não é só sobre chegar, é sobre como chegamos. Cada passo que demos juntos ensinou algo que ninguém vai tirar de vocês." Lúcia olhou para mim e eu percebi que o vínculo que nasceu na estrada, forjado no perigo e na confiança mútua, tinha se consolidado. Era mais do que parceria, era respeito e amizade verdadeira. Enquanto voltávamos para os caminhões, conversamos sobre próximos passos e reflexões pessoais. A adrenalina diminuiu, mas o aprendizado ficou. Cada um de nós carregava a experiência de ter enfrentado perigo real, tomado decisões difíceis e, acima de tudo, confiado uns nos outros. Pensei em todos os anos sozinho na estrada e percebi que essa viagem tinha mudado mais do que a rota ou a carga. Tinha mudado a forma como eu via coragem, parceria e solidariedade. O sol já se punha quando pegamos estrada novamente, mas agora com leveza. A sensação de missão cumprida se misturava à expectativa do que a estrada ainda podia trazer. Lúcia, sorrindo, ajustava a nave e Rafael nos observava pelo retrovisor, pronto para qualquer eventualidade futura. Eu sentia que aquele momento consolidava não só a entrega, mas também a transformação pessoal de cada um de nós. A viagem seguia, mas a sensação era diferente. Não era só estrada, não era só perigo. Era aprendizado, vínculo e crescimento. Cada quilômetro percorrido mostrava que enfrentar o desconhecido com coragem e confiança compartilhada
cria algo que a estrada não consegue apagar: respeito, amizade e experiência verdadeira. Eu fiz. Eu estava lá, sentindo cada detalhe, e sabia que aquela jornada ia ficar marcada para sempre. A estrada estava silenciosa, só o ronco dos motores e o vento passando pela cabine. Eu olhava para os dois, Lúcia e Rafael, e sentia algo diferente no ar. Não era apenas alívio pela missão cumprida, mas uma sensação de transformação que cada um carregava. Lúcia ajustava o espelho, seu sorriso já não tinha mais medo, mas confiança. Rafael, firme ao volante, parecia mais leve, como se cada quilômetro daquela estrada tivesse tirado um peso invisível de suas costas. Enquanto seguimos, comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu. Cada curva, cada desvio, cada momento de tensão nos ensinou algo sobre nós mesmos. Eu pensei nos anos sozinho na estrada, nas noites em claro, nas decisões que tomava só por instinto. Mas dessa vez foi diferente. Aprendemos juntos, confiamos uns nos outros, e isso mudou a forma como eu vejo minha vida na estrada. Coragem não é só enfrentar perigo, é saber com quem contar e quando abrir o peito para confiar. Lúcia quebrou o silêncio. Sabe, eu achava que não podia confiar em ninguém nesse mundo de estrada. Mas agora eu vejo que é possível, mesmo quando tudo parece arriscado. Eu balancei a cabeça, sentindo que ela tinha razão. Aquela viagem não só mudou a percepção dela sobre confiar nos outros, mas também me mostrou que mesmo veterano, ainda dá para aprender, evoluir e se abrir para parceria verdadeira. Rafael acrescentou: a estrada é dura, mas também ensina. Quem aprende a ler sinais e confiar nos companheiros encontra força que nem sabia que tinha. O céu começava a mudar de cor, tons de laranja e violeta se espalhando pelo horizonte. Cada quilômetro percorrido parecia simbolizar não apenas a entrega concluída, mas também o crescimento pessoal que cada um carregava. Lúcia olhou pela janela, respirou fundo e disse: sinto que não sou mais a mesma. Essa viagem me mostrou coragem, mas também humildade e responsabilidade. Eu sorri por dentro, percebendo que a estrada tem esse poder: transformar, testar, ensinar e, às vezes, unir pessoas de forma inesperada. Enquanto nos aproximávamos de uma estrada maior, sinalizando que nosso caminho seguiria por rotas conhecidas, Rafael comentou sobre novos começos. A estrada nunca para. Sempre tem curva, sempre tem desafio, mas cada passo dado nos prepara para a próxima jornada. Lúcia assentiu, ajustando a nave, e eu percebi que, mesmo com o perigo passado, ainda havia oportunidades de crescer e aprender. Cada quilômetro à frente representava novas escolhas, novas experiências, e a sensação de que estávamos prontos para encará-las juntos. Em um ponto alto da estrada, paramos para observar o horizonte. A paisagem era aberta, campos verdes e pequenas vilas pontuando o caminho. Eu olhei para Lúcia e Rafael e senti que algo profundo havia mudado. A tensão que acompanhou cada curva, cada obstáculo, agora se transformava em reflexão e aprendizado. Cada desafio enfrentado não só nos trouxe até ali, mas fortaleceu a percepção de que confiança, coragem e solidariedade são a base para encarar qualquer estrada da vida. Rafael olhou para mim e disse: vocês perceberam que a viagem não é só sobre chegar, mas sobre como chegamos? Cada decisão, cada risco calculado, cada gesto de parceria moldou a experiência e nos trouxe mais fortes. Eu balancei a cabeça, concordando plenamente. Lúcia sorriu, e pela primeira vez senti que ela realmente entendia a profundidade de tudo que vivemos. Não era só missão cumprida, era aprendizado, era transformação. Enquanto seguimos, pequenos sinais de outros motoristas apareciam, mas nenhum representava ameaça. A sensação de segurança era relativa, mas agora vinha acompanhada de confiança e experiência adquirida. Lúcia dirigia com firmeza. Rafael observava o retrovisor,
e eu mantinha a vigilância estratégica, sentindo que cada um de nós sabia o papel que desempenhava e a importância da parceria. A estrada continuava, mas agora não nos assustava, nos fortalecia. O pôr do sol trouxe uma quietude confortável. O calor da tarde diminuía, a brisa batia no rosto e trazia o cheiro da terra, diesel e grama cortada. Eu respirei fundo, percebendo que cada momento vivido havia deixado marcas profundas. Lúcia estava mais confiante, Rafael mais sereno e eu mais consciente de que a estrada não é só caminho físico, mas também metáfora de oportunidades, desafios e recomeços. Enquanto retomávamos a viagem, conversamos sobre próximos planos, sonhos e mudanças. Lúcia falava sobre como queria seguir mais confiando em si mesma, Rafael sobre apoiar e proteger quem precisa, e eu sobre levar essa experiência para minha rotina de veterano, entendendo que nunca é tarde para aprender e crescer. Cada palavra, cada gesto era uma reafirmação de que as experiências vividas na estrada podem transformar não só o percurso, mas a vida inteira. A estrada se estendia à nossa frente, aberta e infinita. O ronco dos motores, o vento batendo e o cheiro de terra e diesel criavam um cenário de liberdade e oportunidade. Eu olhei para os dois e percebi que, apesar do perigo passado, cada desafio enfrentado, cada decisão tomada, nos deu mais do que experiência. Nos deu crescimento, confiança e a sensação de que a estrada sempre oferece novos começos, novos desafios e novas conexões humanas. Enquanto a noite se aproximava, sentimos que cada curva à frente podia ser enfrentada com coragem, estratégia e parceria. O passado ficou para trás, a missão cumprida, mas a estrada continuava aberta, simbolizando oportunidades e recomeços que nos aguardavam. Estava ali, sentindo cada detalhe, cada respiração, cada aprendizado. E sabia que a estrada, você sabe, vai sempre nos ensinar, testar e transformar, mas também abrir espaço para esperança, conexão e novos começos. A estrada é muito mais do que asfalto e quilômetro marcado. É cenário de medo, coragem, confiança e transformação. No fim, aprendi que a vida, assim como a estrada, nos coloca diante de riscos que só conseguimos enfrentar de verdade quando confiamos nos outros e em nós mesmos. Cada curva, cada obstáculo e cada decisão mostraram que solidariedade, coragem e parceria não são apenas palavras, são escolhas que moldam a gente por dentro. E essa experiência me fez perceber que mesmo sozinho por tantos anos na estrada, existe força em abrir espaço para os outros caminharem junto. E aí, rapaziada, se essa história bateu firme no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. Compartilha com a galera, deixa nos comentários de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí na estrada da vida de vocês. Bora construir essa família de brutos juntos, cê tá doido? E me conta, agora que vocês viram tudo que rolou nessa jornada, vocês acham que coragem é mais sobre enfrentar o perigo sozinho ou confiar de verdade em alguém para dividir a estrada?